E aí, gente, tudo na paz com vocês? Estou aqui na fábrica da Marquês Musical. Me desloquei, fiz essa jornada, né, para vir até aqui, testar alguns instrumentos, dar uma olhada aqui em todos os equipamentos maravilhosos que a Marquês tem. Como vocês já sabem, sou endócia Marquês Musical já há um bom tempo, ainda não tinha tido essa oportunidade de vir aqui a São Paulo para experimentar, mas agora eu estou aqui no nosso quartel-general, né, testando alguns instrumentos. E um dos instrumentos que já faz um bom tempo que eu estou querendo testar, querendo experimentar, né, ver tudo o que é que o instrumento tem para oferecer e tal, o que é que pode ser feito com esse instrumento, é esse daqui, que é o VG 230. É o violão guitarra da Marquês, né? Esse instrumento musical aqui, ele é um protótipo que eu até estava brincando aqui com o pessoal da Marquês, né? E tal, que parece que eles conversaram comigo para fazer o protótipo que eu já tinha em mente. Eu tinha essa ideia de ter um instrumento com dois tipos de captação, mas que as duas captações funcionassem de forma independente e unidas ao mesmo tempo, né? A coisa mais normal, às vezes, em instrumento híbrido, é a gente ter o instrumento com duas saídas diferentes. No caso desse instrumento aqui, o VG230, deixa eu ver se eu não estou errando o nome, é esse mesmo. VG230, ele é um instrumento que ele tem apenas uma saída. Vocês estão vendo aqui uma saída Jack Roldana. Mas só que esse instrumento, ele tem os dois captadores que podem ser selecionados pela chave seletora, com a maior praticidade, mas só que ao mesmo tempo, o legal é que você pode desligar um dos captadores e usar apenas o outro, entendeu? Aqui no caso, eu posso desligar o captador piezo, no caso, que é aqui um Fishman, o Presys+, o Presys Plus, né? Esse daqui não tem microfone interno, ele tem um botão de brilho aqui no lugar, porque também não faz sentido ter mais um tipo de captação desse instrumento que já tem dois tipos de captação diferentes, né? Então você tem o captador piezo e o captador magnético, sendo que os dois funcionam juntos. Ou esses captadores podem funcionar também de forma individual. Só o captador piezo agora. E para mostrar que o captador magnético está desligado, eu vou utilizar esse plugzinho de metal aqui para bater em cima do captador para vocês verem que ele está desligado. Agora eu vou utilizar só o captador magnético desse instrumento para vocês darem uma sacada, depois eu vou utilizar os dois juntos ao mesmo tempo. Posso desativar o captador piezo, desligando o volume aqui, e utilizar só o captador magnético. Que legal a sustentação desse captador. Bem interessante, né? Agora eu vou utilizar os dois captadores ao mesmo tempo. Mas só que tem uma coisa legal aqui também que eu acabei descobrindo quando eu cheguei aqui. Quando você desliga um dos captadores, você consegue fazer o efeito de kill switch. Isso é bem legal. Mostrar aqui antes de utilizar os dois captadores. Isso, quando você está sem utilizar distorção, pode parecer um negócio nada a ver, né? Mas agora eu vou ligar a distorção aqui e vou utilizar esse efeito que dá para fazer algumas coisas bem interessantes. Vamos lá.
Então, é um instrumento que tem N possibilidades, né? Agora eu vou utilizar os dois captadores ao mesmo tempo. No caso, o captador piezo e o captador magnético. Gente, sem dizer que o mais interessante, uma coisa mais interessante ainda nesse instrumento aqui, que já tem tudo isso a oferecer, é o fato dele ter duas formas de equalização totalmente separadas aqui, onde você tem como equalizar e ter um volume diferente no captador magnético e outro no captador piezo. Porque tem um pré-amplificador aqui em cima, que é o pré-amplificador Fishman, que eu já falei, mas aqui você tem um controle de volume e um controle de tonalidade. Eu vou jogar novamente para o captador magnético e vou brincar um pouquinho com isso, essa questão do controle de volume, né? Fazendo aquele tão famoso volume swells, para vocês verem como é que esse captador funciona. E agora eu vou desligar o microfone aqui. Vocês viram como funciona legal essa questão do controle de tonalidade, do controle de volume? Então, em resumo, para a gente finalizar isso aqui, porque senão eu vou ficar brincando até amanhã de manhã com esse instrumento aqui, então para a gente chegar logo na conclusão, o legal desse violão é que ele une o melhor dos dois mundos. Você tem um baita captador, que é o captador Fishman, ele tem um sonzinho acústico também, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu não estou na melhor possibilidade aqui para mostrar, porque a minha voz está sendo captada por esse microfonezinho aqui, ó. Então agora o som que vocês vão ouvir do violão acústico é captado por esse microfone. Eu vou dar um pouquinho mais de ganho nele. Ei, som. Ei, espero que não esteja rachando, acredito que não. Cheguei no limite aqui, para que vocês escutem o som dele acústico. Agora a parte elétrica está desligada. Esse violão ele não foi criado para isso. Eu acredito que a proposta dele seja um instrumento para você usar em palco, não é um instrumento para você utilizar ele acusticamente falando em uma roda de violão com os amigos. Entendeu? A ideia principal não é essa. Mas, para você estudar em casa, em um lugar, apartamento, um lugar que não pode fazer muita zoada e tal, ou então ali para você e você mesmo, entendeu? Dá para fazer um sonzinho bem legal com ele, dá para estudar tranquilo. Vamos lá, som acústico. Não estou forçando palhetada, palhetada normal. Ele não é igual a um violão solid body, ele não é igual a uma guitarra de corpo maciço, ele lembra muito as guitarras semiacústicas de jazz, que você tem ali uma acústica dentro do instrumento, porque, se não me engano, ele tem uma cavidade acústica aqui dentro. Tem, já foi confirmado aqui. Ele tem uma cavidade acústica sim. Então, ele tem uma ressonância muito maior do que uma guitarra ou então do que um violão solid body, que tem um corpo totalmente maciço, totalmente sólido, né? Então, é um instrumento que tem uma acústicazinha ali que não é o ponto forte dele, volto a bater nessa tecla, mas ele tem essa acústica aqui que é bem interessante para quem quer estudar. Então vamos de mais som aqui, né? Agora eu vou utilizar aqui todos os meus recursos de pedal, aqui eu estava utilizando só o som dele indo direto. Vamos lá, eu vou tentar aqui falar mais ou menos qual é a minha cadeia de sinal. Eu estou utilizando a minha pedaleira aqui, que é o meu mini pedalboard, onde eu estou entrando com o instrumento em um IR Box, mas o IR Box ele está no modo bypass,
porque eu quero que vocês escutem não o som dos meus IRs, mas sim o som do instrumento. Depois do IR Box, eu estou entrando aqui na Zoom MS50G, que ela está sendo controlada pela Chocolate da M-Wave. Depois eu estou entrando na Zoom A1 que é o meu pré-amplificador. Então, é aquele padrão que vocês já estão acostumados a ouvir aí minhas gravações, então não tem muito guele-guele nem dor de cabeça em relação a isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Som do instrumento, passando por todo esse circuito de pedais e agora utilizando o loop. Eu vou brincar com essas possibilidades que o instrumento tem, utilizando o captador piezo, utilizando o captador magnético. Vou utilizar eles dois juntos, os dois individualmente em alguns momentos também. Então vão assistindo o vídeo aí e vá sacando o que é que eu estou batendo aqui e tal. Tem horas que eu estou acionando a chave para baixo, que nesse caso aqui eu estou utilizando só o captador magnético. E quando eu jogo a chave para cima, eu estou utilizando só o piezo. E quando a chave está no meio, eu estou utilizando os dois. Então vamos lá. E agora eu vou desligar o microfone. Pronto, eu acredito que deu para sentir aí um pouquinho do instrumento, quais são as possibilidades. Utilizei distorção aqui em uma parte do solo, depois voltei para o som limpo, gravei loop. Então dá para fazer muita coisa com esse instrumento aqui. E é um instrumento que Paulo Júnior recomenda. Agora eu vou começar a fazer esse quadro, entendeu? Das minhas recomendações. A galera sempre me pergunta. Então tá aqui um baita instrumento da Marquês, de muitos outros instrumentos também da marca que são maravilhosos. Tá esse daqui, um instrumento ímpar para músicos que buscam toda essa variedade de sons e de possibilidades, né? Nesse caso aqui você vai ter dois instrumentos em um só. Então talvez até a questão do preço acabe sendo interessante, porque você vai estar levando dois instrumentos top de linha, entendeu? Em uma carcaça só, no caso, né? Então é isso, gente. Um baita instrumento e até a próxima.